Outra é melhor, sabe por quê? Eu sou assim. Quando eu fui trabalhar com a Paulinho, eu falei, Paulinho, eu sou assim, eu vou trabalhar com você, você pode estar perto do que eu estou trabalhando, você pode estar fora, meu horário é só meu horáriozinho de almoço e de café. Agora, tem uma coisa, se você algum dia chegar para mim com ignorância comigo, você não vai ver nem eu discutir com você. Eu só vou falar assim, ó, paga meu reinado, paga meus dias. Mas haverá, sim, um embora. reinado na Entendeu? terra, durante 1 milênio da terra, que a Bíblia fala. Entendeu? Eu pego minhas coisas e vou embora, mas Entendeu, não vou ter discussão Zé? com ele. Mas Numa hora que eu tiver uma discussão com o patrão meu, se Jesus vir, eu fico. Na hora que tiver uma discussão dentro do lar, igual eu fico. nós dentro do nosso lar, se nós discutimos, fico. tipo assim, marido e mulher tá na brigaiada, danado, não se consertar, Não. o Jesus veio e Não, e outra coisa. A gente vive a casa aqui, embaixo do lugar, a gente tá pregando. Vocês de lá de baixo, eu condicionando lá. Eu vou pra igreja, pra que lá? A vida deles como é que tá lá na igreja lá, e estão brigando, estão discutindo. Mas a Bíblia diz, Zé, que vai haver um milênio na terra. Não, vai haver sim, Esse milênio é 1000 anos. É 1000 anos. É como se fosse uma moradia, só não é para sempre. É 1000 anos que reina. Mas esse 1000 anos que vai reinar aqui, não é 1000 anos assim. A Bíblia diz que Deus tem 1000 anos como um dia como 1000 anos. Aí esse 1000 anos que ficar tranquilo aqui na terra, hoje é 1000 anos. É os crentes que não tiver certo que vão ficar, vão reinar. Nesses 1000 anos vai haver paz. Aí muitos crentes ainda vão dizer assim, tá vendo? Muitos vão falar, tá vendo? Nós falávamos muito no diabo e vivia uma guerra danada entre a gente. Nós paramos com isso com tranquilidade. Mas a Bíblia diz que após o 1000 anos, virá 1000 anos de repentina destruição. Entendeu? Tá entendendo? Então, a gente tem que entender isso daí. Que a nossa paz tem que começar logo. O nosso conselho tem que começar de hoje. Porque depois fica para trás. Porque, presta atenção, se aí não aproveitar a oportunidade da salvação enquanto estamos na graça, na lei não vai conseguir. O cara vai chegar com uma faca assim, ou você, se você negar o nome de Jesus, você morre, você vai querer tomar uma facada na barriga? Você não vai querer, não vai ter fé para aguentar aquilo não. Você vai encarar ele e vai morrer porque vai ser pela morte. Após o arrependimento da igreja, quem ficar, depois vai ser salvo pela sua própria vida. Para você morrer, você vai ter que morrer, ó. O nego vai te der, você vai ter que deixar você, ó, te arrancar o pescoço fora. Se você não negar Jesus, cortou sua pessoa, morreu com Jesus. Por que você na hora não resistir aqui? Internet, menina, tá pensando na internet? Mas diz que a Bíblia diz que nesse tempo a morte será amarrada, trancada com o diabo no inferno. Não existirá morte. Vai ter 1 milênio de pessoas na terra. Pois é, de paz. Mas logo após... Mas ninguém morre. Não, mas logo após vencer os 1000 anos, Satanás será solto. Aí sim. Então, aí ele será solto mais uma vez. Os crentes que ficar para trás, ou eles vão ter fé de morrer sendo degolados e ir para o céu, ou vão morrer e vão para o inferno. Porque ninguém vai conseguir encarar uma faca no pescoço, não. Quem vai conseguir? Só os apóstolos que passaram por isso. Não existe fé na terra para o cara falar assim, não, você pode me matar e eu não nego, não vou negar Jesus. Nega, até Pedro negou, rapaz. Pedro, a sombra dele curava. A sombra dele curava, um que passava ali. Pedro negou. E Pedro dizia, e Pedro falava que não negava, porque Jesus disse, ó, e antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você me negará. Agora eu quero que você deixasse uma palavra para os meus ouvintes, para os meus queridos amigos. Negava. Deixa uma palavra aí de fé, que eu estou filmando. Deixa uma palavra de fé aí para pessoa se reativar. Reativar? A palavra de fé? Isso. Não, a palavra de fé, né? O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, certamente nessa palavra, ele já concretizou. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E ele disse igual, ele disse assim, que para nós entrarmos no reino dele, nós temos que sermos igual uma criança. Uma criança, né, aquela pessoa que você zanga com ele agora, daqui a pouco você chama ele, abraça, te beija, está sendo a mesma pessoa. Né? E nas outras partes, né, que eu já deixei claro aqui, que a gente tem que viver como? Em união, em amor, na paz, não pode haver discussão, não pode haver nenhum problema, por quê? Porque o nosso testemunho são os que estão de fora. Qualquer coisinha que acontece dentro de casa, né, o povo está de olho. Então, quando a palavra do Senhor diz que nós temos que ter a nossa fé e a nossa obediência a Deus, que nós somos luz aqui no meio das trevas, então nós temos que fazer diferença. Nós temos que estar felizes na hora da bonança, né?
Quando nós estamos correndo tudo bem na nossa vida, quando tudo está correndo mal do mesmo jeito, nós temos que ter alegria, ter felicidade, termos paz uns com os outros. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. E eu queria que o senhor me respondesse sobre essa pergunta. Essa pergunta que eu vou fazer, há um ditado aí popular por aí no mundo todo, a maioria das pessoas dizem essa frase. Diz assim: todos os caminhos levam a Deus. O que você me diz sobre essa palavra? Que todos os caminhos levam a Deus. E não está escrito na Bíblia. Todos os caminhos, eu acredito assim, a respeito assim, que para Deus, né, as próprias pessoas que estão andando em outros caminhos errantes, que todos os olhos dos seres humanos vê que aquele caminho leva para o abismo, mas essa pessoa, ele tem uma oportunidade, né, que Deus ainda dá para ele. Né? Muitas pessoas que andam nesses caminhos que eles acham que está levando para o céu, porque talvez ou ele entende da verdade e leva por ignorância ou por brincadeira, ou ele não entende. Mas eu acredito assim, que todos aqueles que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. E quando chega a dizer invocar o nome do Senhor, é porque ele reconheceu que aonde ele estava, que ele achava que levava ele para o céu, então ele ouve, né, algo na vida dele que chamou a atenção e ele se achegou para o caminho do Senhor. Porque nem todos os caminhos vão levar ao céu, porque o próprio caminho é Jesus. É porque a Bíblia diz, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em São João capítulo 10, versículo 9, vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Então não há outro caminho, não há outra porta que possa levar. Agora, quando ela diz essa frase que eu falei, que a frase do mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus, porque esteja em qual caminho aquela pessoa estiver. Uma hora diz lá na Bíblia que todos os joelhos se dobrarão diante do tribunal de Cristo e terão que confessar os seus erros, os seus pecados. Então, queira ou não, seja em qual caminho ele estiver, eles vão ter que prestar a Deus. Então, esse caminho pode levar, o caminho da maldade pode levar eles até Deus para prestar conta. Uns, a Bíblia diz que se apresentarão diante de Deus para alegria, paz, amor e salvação, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, é melhor procurar o caminho e a porta, que é Jesus, e entrar por ela, para que nós encontramos um caminho digno de salvação, sem precisar, porque a Bíblia diz, lá no livro de São Mateus, São João 3, capítulo, depois do 16, diz, porque quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É, porque então, aqueles que não crê, porque eles não têm a crença a dizer que não tem problema, então eles passam a maior parte da sua vida envolvido com as coisas daqui da terra. Até confessa os milagres que Jesus faz, tudo de bem que Jesus já fez, mas eles andam em outros caminhos. Agora, aqueles, quando a Bíblia diz que todo que crê, esse verão a Deus, porque aquele que crê, além dele crer, ele se esforça a obedecer. Né? Ele obedecendo, mas mesmo aqueles que crê, mas não obedecendo, não pode chegar até a Deus. Como que vai chegar a Deus se ele já está sendo desobediente? Ele já está pecando por ser desobediente. Não quer então é por isso que a única maneira de eles se apresentarem e chegarem até a Deus é para acerto de conta. Não haverá outro tipo de meio de se achegar até a Deus. Ele diz em uma certa palavra assim: achegai-vos, pois, a mim, e eu chegarei até a vós. Então é nós necessários, temos que procurar o Senhor Jesus para que Ele se aproxime de nós, se aproxime das nossas vidas e nos abençoe. É porque hoje Jesus é o nosso advogado. Ele intercede a Deus todas as nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados. Mas naquele grande dia, esse nosso advogado, ele já não vai ser mais advogado, ele vai ser juiz. Helena, você gostaria de deixar uma palavra aqui para os meus amigos? Sair da terra. Fala alguma coisa de salvação aí.
Eu quero dizer que a palavra do Senhor diz: há caminho que ao homem parece direito, mas enfim é o caminho da morte. E existem dois caminhos, né? Nós temos que escolher o caminho da vida eterna ou o caminho da morte. Então temos que buscar o Senhor para que nós possamos ter esse caminho. Aleluia. Que parece direito para os ímpios e não são direito. Nós temos que escolher o quê? O caminho que leva para a vida eterna, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz: que crê e for batizado será salvo. E aqueles que não crê já está condenado. Verdade. No caso, nós Isso temos é verdade. que crer na palavra do Senhor, obedecer o seu mandamento e possamos ter certeza que nós somos salvos. Por quê? Desde o momento que nós estamos buscando o Senhor pela misericórdia, porque nós somos fracos. Nós estando na presença do Senhor, buscando, orando, sendo humilde, sabendo que não existe outro caminho. Este caminho que existe é o Senhor Jesus. E nós temos certeza, se nós crermos essa palavra, que no Senhor Jesus Cristo vamos ser salvos. É isso que nós esperamos. Buscamos o Senhor, apesar das nossas fraquezas, mas temos que é o advogado, que é nosso Senhor Jesus E até porque Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por isso que nós estamos debaixo da misericórdia de Deus, né? Estamos debaixo da misericórdia. E sempre, né, buscando, pedindo misericórdia do Senhor. Obrigado, e tentando fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora a Janaína vai falar alguma coisa aqui, para a gente encerrar essa live. Diga aí alguma coisa que fala sobre a respeito desse grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, nessa tarde, né, eu quero saudar os irmãos com a santa gloriosa paz do Senhor. E aqui eu vou deixar apenas um versículo aqui, né, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o que eu quero dizer, irmão? O que eu entendo com essa palavra, né? Pegando carona no que a irmã Lena falou, o nosso irmão Zé, é que a terra, né, no princípio, ela era sem forma, era vazia, né? E o que eu entendo com isso? Que o homem, irmão, o homem, quando a gente diz, é o homem e a mulher, vice-versa. Quando a Bíblia diz o homem, ela quer dizer os dois. Se a terra era vazia e sem forma, um homem, ele sem Deus, sem o Espírito de Deus na vida dele, ele é vazio, ele não é ninguém. Por quê? O homem, ele sem Deus, ele é igualzinho uma folha seca, ele vai para onde o vento tocar. Mas o homem, quando ele tem o Espírito de Deus sobre a vida dele, ele consegue fazer as coisas da maneira que Deus quer. Por quê? Perfeito a gente não vai fazer, irmãos. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Mas nós temos que procurar o máximo ser diferente, né, na presença de Deus. Porque as pessoas lá de fora veem a gente como diferença. E se nós sairmos da nossa graça e fazer as coisas lá fora de qualquer maneira, como o irmão Zé estava falando agora mesmo, as pessoas olham a gente e falam, mas ele não é crente, ela não é crente. E como é que está desse jeito? Então eu creio assim, o homem sem Deus, ele é como uma folha seca, ele é vazio, ele não tem nada, se ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem nada. Mas se ele tem, ele é diferente, ele consegue suportar as coisas, né, que às vezes aflige a gente, né? Então eu quero deixar esse pequeno versículo nessa manhã, que o homem sem Deus, ele é sem forma, ele é como a terra, né, quando começou no princípio, ela era vazia, mas aí o Senhor colocou, né, luz sobre a terra, né, e foi formando o mundo, né, mas no princípio não tinha nada, e nós sem Deus, nós somos nada, né, e até tem um hino que diz que Deus, sem nós, ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus, nós não somos ninguém. Então eu quero deixar esse versículo e agradeço por Amém, glória a Deus. Referência bíblica. Né? Referências bíblicas na nossa vida. Né? É verdade. Mas sem Deus não somos nada, não.
Verdade. E como ela deixou um versículo, também vou deixar um versículo, vou deixar, está escrito no livro de São Mateus, São Mateus 24 e capítulo 37. Nós vamos estar, quando Jesus voltar, agindo as nossas vidas cotidianas. Vamos estar no trabalho, vamos estar em nossos lares, vamos estar com a nossa família, vamos estar sempre fazendo alguma coisa. Então, sabemos que Jesus vai vir repentinamente, a qualquer momento. Mas a Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora. Então, ele manda ficar atento. Ele fala, ficai, pois, apercebido que o Filho do Homem virá a hora que ninguém estiver esperando. Porque assim, lá no livro, capítulo 37 de 24 de São Mateus, vai dizer que como aconteceu nos dias de Noé, muitos bebiam, comiam, casavam, davam-se em casamento, e até que Deus diz para Noé entrar na arca, Noé, entra na arca, você, sua esposa e seus filhos, e a mulher dos seus filhos, porque o dilúvio virá. Noé entrou na arca, e assim desceu chuvas, as comportas do céu foram abertas, e o mundo se preencheu de água, e Deus acabou com aquela raça de pessoas que só viviam para o pecado. E Deus não passava na mente, eles não queriam saber de Deus. E Deus foi então se arrepender de ter posto o homem sobre a face da terra e destruiu o mundo com o dilúvio. E salvou só a família de Noé, junto com seus filhos e as esposas, as noras de Noé. E assim será também na vinda do Filho do Homem. Muitos vão estar fazendo muitas coisas, vão estar bebendo, festejando, vai estar nas suas festas, vão estar nos seus bailão, vai estar nas suas vidas cotidianas, sem menos pensar que Jesus irá voltar. Mas aqueles que estiver esperando e aguardando o Senhor como único e eterno Salvador, esse será arrebatado, subirá com eles nas nuvens e irá para a eterna glória do nosso Senhor. Por isso ele diz, fica atento, porque se um pai de família soubesse em que hora da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria entrar na sua casa. Assim será a vinda do Filho do Homem. Virá a hora que ninguém estiver esperando. A palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado, e as coisas estão acontecendo da maneira que Deus quer que aconteça. E a Bíblia se cumprindo a cada segundo, a cada minuto, a Bíblia tem se cumprido, tanto no mundo quanto nas nossas vidas. E assim será, e se será todo aquele que estiver esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será arrebatado com eles nas nuvens no céu. Essa é a palavra que eu tenho para os queridos amigos que procurem a entender a volta de Jesus, que procurem a estar atento, esperando a volta de Jesus. Procure fazer algo que se agrade o Senhor da sua vida e perdoa os teus pecados, perdoa, porque nós não somos dignos de nada, mas só de nós tentarmos, Deus ele nos dá essa graça, nos dá essa misericórdia de nós poder sermos salvos. Agora, se eu não quero, como é que Deus vai fazer alguma coisa? Porque santos ninguém é santo, santo é só um que é Deus. Santo só existe um, e ele é santo, 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 santo. Nós, pela misericórdia, eles querem nos salvar pelos nossos esforços. Agora, se eu não esforçar de querer fazer a vontade de Deus, como que ele vai querer me salvar? Como que ele vai me salvar se eu não falo para ele que quero ser salvo? Deus ele não arromba corações de ninguém e não força ninguém a querer fazer a sua vontade, porque ele deu o livre-arbítrio da pessoa fazer aquilo que quer. A pessoa vai fazer aquilo que ela quer. Não. Agora, se ela quer aceitar o Senhor como o único e eterno Salvador da sua vida, Deus vai lá e abraça essa pessoa. Porque Deus deixa no direito dessa pessoa. Deus, desde o início do mundo, Deus nunca quis nada forçado. Deus não quis ser adorado forçado. Entendeu? Ele quer que você adore Ele pelo Deus que Ele é, pelo poder que Ele tem, pelo Senhor que Ele é. Entendeu? Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 32, vai dizer... Não, Deuteronômio 30, versículo 15, vai dizer assim... Veis aqui hoje que eu tenho te proposto o bem e o mal, a vida e o inferno. Escolha, pois, o caminho do bem para que vocês vivam.
e possa possuir a terra prometida que o Senhor teu Deus prometeu aos teus pais e aos teus filhos. Essa foi a promessa que Deus fez quando tirou aquele povo do Egito. Porque agora ele diz assim também: porém, se o teu coração se desviares e não quiseres dar ouvido à minha palavra, e fores seduzidos para adorar outros deuses, então eu vos denuncio que certamente perecereis e não prolongarei os vossos dias na terra. Então ele dá o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas todos nós vamos ter que prestar conta depois, que depois a conta chega. Ela chega e é cara. E aí o que nós vamos fazer? Ser condenado porque nós sabíamos da verdade e não quisemos obedecer, não quisemos falar, não quisemos aceitar, não quisemos seguir os mandamentos do Senhor. Mas essa é a palavra que eu deixo para vocês também aí. E eu peço que o irmão Zé faça uma oração aí para as pessoas da live que estão assistindo esse vídeo aí. Vamos encerrar agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai que está no céu. Amado Neste Deus. momento, Senhor, nós agradecemos o Senhor esse Aleluia, período Jesus. que nos encontramos reunidos em Teu nome. Sim, Jesus. Ficamos gratos, meu Pai, Em pela nome de nossa Jesus. amizade. Ficamos gratos, meu Pai, Aleluia, porque Jesus. aqui estamos Glória a reunidos Deus. em Teu nome, Senhor. E queremos entregar em Tuas mãos nossas vidas, entregar em Tuas mãos este bairro, essas pessoas, vizinhos, aqueles principalmente, Senhor, que estão até mesmo ouvindo, meu Pai, aqui nessa tarde Tua palavra. O Senhor venha, meu Pai, dar vitória. O Senhor venha mudar o quadro da vida de muitas pessoas, principalmente aqueles que estão, meu Pai, sendo enganados por religiões, que não ficam apegados em religiões, mas sim na palavra do Senhor. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos por tudo aqui nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Sim, Senhor, Jesus, nós em ficamos nome do gratos Pai, por tudo. Em do nome Filho de e do Jesus. Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A graça do Senhor, a comunhão de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, venha reinar em cada coração, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. A vitória é nossa pelo Glória sangue a de Deus. Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Então, queridos, quero agradecer a todos da live aí. Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando aqui. Mas em breve estaremos de volta aqui. 2 horas da tarde. 2 horas da tarde estaremos fazendo uma nova live no culto público, no culto da praça, ao ar livre. E vou convidar vocês para estar conosco assistindo essa live ao vivo, em nome do Senhor Jesus.